Muito bom dia, são 11 horas 32 minutos. Seja bem-vindo a mais uma edição do ISTV Primeira Edição. Hoje, dia 19 de março, vamos conferir quais são os destaques da nossa edição de hoje. A Organização Mundial da Saúde volta atrás e diz que não tem recomendação contra o ibuprofeno no tratamento do coronavírus. E a Câmara dos Deputados aprova decreto que reconhece estado de calamidade pública por conta do Covid-19. Prefeitura de Ilhabela proíbe acesso de veículos de turistas ao arquipélago pela balsa. Os moradores de Caraguatatuba pedem em redes sociais o fechamento da rodovia dos Tamoios por conta da pandemia do coronavírus. E um médico de Santos fez um vídeo em sua rede social pedindo, por favor, que as pessoas fiquem em casa. Isso e além da previsão do tempo, a condição das balsas e mais notícias sobre o coronavírus, você confere agora no ISTV Primeira Edição. No ar, Jornal ISTV. Continuando com as notícias sobre o coronavírus, a OMS voltou atrás e disse que não existe recomendação contra o medicamento ibuprofeno no tratamento do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, voltou atrás e retirou a restrição de uso do medicamento à base de ibuprofeno no tratamento contra a Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. A restrição havia sido anunciada na última terça-feira, nós comentamos no jornal de ontem também, e em nota a OMS diz que não tem conhecimento de relatos de efeitos negativos do ibuprofeno, além dos efeitos colaterais conhecidos usuais que limitam seu uso em determinadas populações. Segundo a OMS, a conclusão foi tomada após ouvir médicos que tratam o paciente com Covid-19 e após consultas e pesquisas científicas desenvolvidas até o momento sobre a doença. A organização reforça que, com base nas informações disponíveis, não há restrições ao uso de ibuprofeno no tratamento contra o coronavírus. Na semana passada, uma pesquisa científica sugeriu que pacientes com diabetes e hipertensão tratados com ibuprofeno tinham mais riscos de desenvolver quadros severos da doença. Para o infectologista Celso Granato, professor da Unifesp e diretor clínico do Grupo Fleury, em São Paulo, a evidência mostrada na pesquisa não era forte o suficiente. Então, mais uma vez, lembramos, o medicamento ibuprofeno, a OMS reiterou a ordem que tinha sido dada no dia 17, proibindo o uso desse medicamento para quem tinha sintomas do coronavírus. E a Câmara dos Deputados aprovou um decreto que reconhece estado de calamidade pública por conta do coronavírus no Brasil. Com a aprovação, o texto segue para a votação do Senado. A análise do tema, contudo, ainda não foi marcada, mas o mais provável é que seja remota, sem a presença dos senadores em plenário. Só depois de aprovado nas duas casas legislativas é que o decreto com vigência até o fim do ano estará em vigor. O secretário-geral do Senado, Luiz Fernando Bandeira, disse que a Casa votará o projeto em sessão virtual na segunda-feira, dia 23, ou ainda na terça-feira, dia 24 deste mês. De acordo com a Presidência da República, com o reconhecimento do estado de calamidade, a União ficará autorizada a elevar gastos públicos e não cumprir meta fiscal prevista para este ano. O orçamento deste ano, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, admite um déficit fiscal de até 124 bilhões nas contas públicas. E a Prefeitura de São Sebastião suspende alvarás de hotéis, pousadas, academias e marinas por tempo indeterminado. O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, anunciou na noite de ontem, durante a transmissão ao vivo que ele fez numa rede social, a suspensão por tempo indeterminado dos alvarás de funcionamento de hotéis, pousadas, academias e marinas. O objetivo é evitar a propagação do coronavírus. Segundo o prefeito, essa é uma medida dura e difícil de ser tomada, mas que considera de extrema necessidade para evitar a propagação do vírus. Em seu pronunciamento, ele estava acompanhado de gestores da saúde do município. A suspensão entrará em vigor na próxima segunda-feira e o decreto com a medida deve ser publicado ainda hoje.
Estão fora de suspensão alguns hotéis e pousadas da região central que fazem entrega ao comércio em geral. E as empresas que fazem reservas de hotéis, pousadas e casas de veraneio também serão notificadas pela Prefeitura. A Associação de Hotéis, Pousadas e Bares e Restaurantes de Maresias, a PHMBR, além de solicitar aos empresários o fechamento por 30 dias, encaminhou o pedido também à Prefeitura. Felipe Augusto informou ainda que o concurso público da Fundação de Saúde que está suspenso e será retomado assim que passar a pandemia do coronavírus. O prefeito de São Sebastião reiterou ainda a necessidade de que as pessoas fiquem em suas casas e que evitem estocar alimentos, pois não há risco de abastecimento. Abre aspas, não estamos de férias, mas de quarentena, isolamento total, afirmou o prefeito. Agora são 11 horas e 38 minutos, vamos a um rápido intervalo, já voltamos com mais notícias do Litoral Norte e Litoral Sul, contando com a sua audiência. Fica aí que nós já voltamos. Horas 41 minutos, já estamos de volta com o ISTV primeira edição. Vamos conferir a previsão do tempo no Litoral Norte e Litoral Sul de São Paulo. Previsão de sol entre nuvens no litoral norte. Caraguatatuba tem máximas de 33 e mínimas de 22 graus para hoje. São Sebastião, as máximas chegam a 30 graus e as mínimas a 23. Em Ubatuba, as máximas também 33 graus e as mínimas em 21 graus, segundo a Climatempo. Já no litoral sul, podemos ver o tempo fechado, já nuvens carregadas de chuva. Aí Guarujá, Santos e Bertioga com a máxima chegando a 31 graus e as mínimas em Guarujá 23, Santos também 23, em Bertioga as mínimas 22 graus também segundo a Climatempo. E olha só agora essa notícia, você morador de Ilhabela, você turista. A Prefeitura de Ilhabela proíbe o acesso de turistas ao arquipélago pela balsa. A prefeita de Ilhabela, Maria das Graças Ferreira, a Gracinha, após reuniões com diversas frentes, decretou na noite de ontem a limitação no sistema de travessia de balsas por 10 dias e a suspensão de atendimento ao público nas repartições municipais. O objetivo é a prevenção ao novo coronavírus. Para a prefeita, a decisão visa a segurança dos munícipes e veranistas. Abre aspas, tomar essa decisão não foi fácil, mas assinei 2 decretos, um sobre a suspensão do atendimento das repartições públicas e o outro que limita o acesso na travessia da balsa. De acordo com o decreto assinado, 8.029/2020, a partir das 23 horas e 59 minutos de hoje, o sistema de travessia por balsas fica limitado a veículos de emergência, como ambulâncias, e viaturas de transporte de pacientes, veículos oficiais, veículos destinados aos serviços essenciais, ao abastecimento de toda a rede comercial e bancária de Ilhabela, bem como aqueles utilizados para a saída de resíduos e rejeitos de qualquer natureza. Também estão liberados os veículos com placas de Ilhabela e São Sebastião, desde que morem ou trabalhem no arquipélago. E ainda em Ilhabela, o Decreto 8.028 de 2020 suspendeu o atendimento ao público e os prazos processuais administrativos em todas as funções da administração pública municipal, direta e indireta, a partir de hoje, com exceção dos serviços essenciais administrados pelas secretarias de saúde e de serviços urbanos. Ficam mantidas as atividades de trabalho nas repartições públicas municipais, devendo os servidores cumprirem a jornada regular de trabalho. Devem trabalhar no sistema home office servidores com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes, portadores de doenças cardíacas ou pulmonares graves, diabetes, imunorrepressão mediante atestado médico. Então, o famoso grupo de risco, né? Na ausência do atestado médico, a autorização para o exercício de trabalho remoto deverá ser concedida pelo secretário da pasta ao qual o servidor esteja alocado. Os servidores não terão prejuízo na remuneração no período do exercício de trabalho remoto ou afastamento, mas não farão jus ao vale-transporte
e ao vale-refeição. Ficam dispensados de comparecimento os estagiários, sem prejuízo também à sua bolsa auxílio. E essa notícia atinge os moradores aqui da região do litoral norte, em especial os moradores de Caraguatatuba. Os moradores aqui de Caraguá pediram nas redes sociais o fechamento da rodovia dos Tamoios por conta da pandemia de coronavírus. Durante um pronunciamento ao vivo do prefeito de Caraguatatuba, Aguilar Júnior, em sua rede social na noite de ontem, moradores questionaram a possibilidade, na noite da terça-feira, dia 17, os moradores questionaram a possibilidade de fechamento da rodovia dos Tamoios para restringir o acesso ao litoral norte e diminuir o fluxo de turistas diante da pandemia de coronavírus. Segundo o advogado Dr. Henrique Manuel Alves, que deu entrevista a um veículo de comunicação da região, a prefeitura não pode determinar um fechamento da rodovia. Disse ainda que tal medida esbarra em questões de competência. Prefeito nenhum pode legislar ou decretar qualquer norma que interfira no direito de ir e vir das pessoas. Qualquer medida adotada neste sentido por governo municipal é considerada inconstitucional. Na questão das estradas, o advogado salienta que são de competência estadual e federal. Abre aspas, o município pode legislar no trânsito local. Cercar o direito de ir e vir está entre as exceções das exceções. Um decreto presidencial poderia proibir a circulação das pessoas no chamado estado de sítio, conhecido como estado de defesa ou estado de guerra. Em nota, a concessionária Tamoios, que administra a rodovia, informou que não há qualquer previsão de interdição e essa decisão cabe somente às autoridades. Vale declarar que a Tamoios não recebeu nenhuma análise nesse sentido por parte das autoridades. Bem, ficamos então aguardando qual será a ordem que virá tanto do governo federal aí, ou do governo estadual, para que seja dito para os moradores aqui do litoral norte como vai ficar a situação da rodovia, se terá acesso, né, se os turistas que vêm das capitais de São Paulo ou de outros estados terão acesso ao nosso litoral norte, mesmo com a recomendação de que fiquem em casa. Agora 11 horas e 48 minutos, vamos à segunda pausa aqui no nosso ISTV Primeira Edição e voltamos já. Agora 11 horas e 51 minutos, médicos já deram a sua visão quanto ao coronavírus. Os governadores dos estados estão dando a sua visão sobre o coronavírus. O presidente da República já se manifestou sobre os cuidados que temos que ter sobre o coronavírus. Mas parece que as pessoas não estão acreditando, estão continuando indo para as praias, continuando se aglomerando. Olha o que aconteceu no Guarujá. Um carro de som nas praias do Guarujá pediu que os banhistas voltassem para casa. Os banhistas que estavam nas praias do Guarujá, no litoral de São Paulo, na tarde de ontem, foram surpreendidos por esse carro de som que pedia para que eles voltassem para casa. Essa medida foi realizada pela Prefeitura da cidade e visa conter o avanço da infecção pelo novo coronavírus na Baixada Santista. Segundo o último balanço das Secretarias de Saúde, as 9 cidades da Baixada acompanham 95 casos suspeitos da doença. A ação faz parte de uma campanha de conscientização da administração municipal, junto com a Defesa Civil e a Secretaria Municipal de Saúde, para alertar a população que, mesmo após as orientações do governo do estado de São Paulo de evitar aglomerações, continua indo às praias. O carro de som passou por diversas praias da cidade, emitindo a seguinte mensagem, abre aspas, senhoras e senhores banhistas, evitem aglomerações nas praias. Por favor, para a sua segurança, dos seus vizinhos, amigos e familiares, voltem para casa. O momento é de conscientização. Faça a sua parte e ajude a prevenir e controlar o coronavírus. Você sempre conta com o Corpo de Bombeiros e as autoridades locais. Queremos contar com você. De acordo com a SUMAM, a ação ocorrerá 2 vezes por dia nas principais praias da cidade, com acompanhamento da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil e equipes de Secretaria de Saúde do município. Apesar de não registrar nenhum óbito pela doença, Guarujá decretou estado de emergência em saúde pública em razão de epidemia
do coronavírus no Brasil nesta quarta-feira. O prefeito diz que declarou emergência porque em São Paulo está aumentando o número de mortes e casos confirmados. E as cidades da Baixada Santista são quase que bairros da capital paulista, segundo o prefeito. Com a medida, a prefeitura fica autorizada a comprar ou locar materiais, serviços e produtos sem necessidade de licitação para atuar na prevenção e tratamento da Covid-19. E um médico de Santos fez um vídeo em sua rede social pedindo, por favor, que as pessoas continuem em casa. O médico pneumologista Alex Macedo, diretor técnico da Santa Casa de Santos, publicou um vídeo nas redes sociais fazendo um apelo à população em relação ao coronavírus. Abre aspas, por favor, fiquem em casa. Segundo ele, não há leitos hospitalares para atender a todos na região. A Baixada Santista, no litoral de São Paulo, ainda não registrou casos confirmados, como acabamos de falar, mas até a manhã de ontem foram contabilizados 92 casos suspeitos. Segundo o médico, caso isso não seja feito, a população muito em breve será submetida a um isolamento compulsório, ou seja, todos serão obrigados a permanecer em suas casas de forma obrigatória. Macedo diz ainda que o apelo não é por conta da gravidade da doença, que mata menos que outras infecções, mas sim pelo rápido contágio. O médico também reforçou que, além do isolamento, é preciso aumentar os cuidados básicos com a higiene. E aqui fica um apelo, né? É importante seguir as recomendações da área da saúde, ficar em casa para não propagar a doença, né? Procurar não viajar, não frequentar lugares com aglomeração de pessoas e lavar muito bem as mãos com álcool em gel. É um trabalho que tem que ser feito por toda a população. E em meio a tantas dificuldades para o funcionamento das empresas e as possibilidades de uma quarentena, né, no país como um todo, em nome da ISTV nós dizemos que nós não pretendemos parar. Somos uma emissora de responsabilidade com os telespectadores do Litoral Norte e Litoral Sul de São Paulo. Estaremos dispostos para informar todos os boletins referentes à pandemia do coronavírus e juntos passarmos por essa situação. 11 horas agora e 55 minutos, vamos a mais um intervalo e voltamos logo com mais notícias do Litoral Norte e Litoral Sul sobre o coronavírus. Onze horas e 59 minutos, medicamentos de alto custo serão entregues em casa para moradores de Caraguatatuba. Segundo a Prefeitura, além das orientações iniciais como o hábito da etiqueta social e a suspensão de atividades que envolvam crianças, idosos e pessoas com deficiência, a Prefeitura irá investir em métodos que evitem o contágio e proliferação do vírus. Uma dessas ações será aplicada pelo Centro de Especialidades Médicas e Odontológicas, o CENCEL, no atendimento aos cerca de 1.600 pacientes cadastrados no programa Alto Custo. Esses pacientes recebem medicamentos de processo municipal de alto custo e controlado. A Prefeitura de Caraguá, por meio da equipe da farmácia do CENCEL, criou um plano de contingência para evitar aglomeração na retirada dos medicamentos, que é realizada na própria unidade. A previsão é de que até a próxima quinta-feira, dia 26, cerca de 950 pacientes do programa irão receber seus medicamentos em casa. Os demais irão ter seus remédios em casa a partir do dia 27 de março, sexta-feira. Segundo a Prefeitura, teremos cerca de 1.600 pacientes em todo e todos eles receberão os remédios e a visita da equipe em casa, afirmou Arthur Reis. O farmacêutico destacou ainda a importância das pessoas manterem os seus cadastros com endereços e telefones atualizados. Mesmo com todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus aderidas pela Prefeitura Municipal, a farmácia do CENCEL irá continuar aberta e à disposição de todos os munícipes, principalmente dos que fazem uso de remédios controlados, que só podem ser entregues aos pacientes no local mediante a apresentação da receita médica. Agora são 12h e 1 minuto. Ficamos por aqui com o nosso ISTV primeira edição de hoje. Aguardo você amanhã para atualizarmos as nossas notícias da nossa região quanto ao coronavírus, quanto às notícias que mais impactam no litoral sul e litoral norte de São Paulo. Fiquem com Deus e até amanhã.